Patrícia não sabia que o genro perfeito que tanto amava era o mesmo homem que havia assassinado seu primeiro marido 15 anos antes. Quando finalmente descobriu a verdade através de uma oração desesperada que foi respondida de forma sobrenatural, sua filha já estava grávida de 3 meses e planejando se mudar para outro estado com o assassino. O que aconteceu quando Patrícia se viu entre proteger sua filha e confrontar um psicopata que havia infiltrado sua família mudaria para sempre o destino de 3 gerações. Patrícia ainda acreditava que Deus havia finalmente enviado o homem perfeito para sua filha após tantos relacionamentos problemáticos. A casa em Campo Grande era simples mas acolhedora, com um jardim bem cuidado onde Patrícia cultivava rosas que aprendeu a plantar com sua mãe. Aos 52 anos, ela havia construído uma vida estável como funcionária pública depois de anos difíceis como viúva jovem. Cada canto da casa carregava memórias de luta e superação, desde a sala onde criou sozinha sua filha Amanda até a cozinha onde preparava almoços de domingo que se tornaram tradição familiar sagrada. Amanda era o orgulho de Patrícia. Aos 28 anos, ela havia se formado em enfermagem e trabalhava no hospital municipal, dedicada e compassiva como a mãe sempre sonhou que fosse. Mas os relacionamentos amorosos de Amanda sempre foram fonte de preocupação. Ela parecia atrair homens problemáticos, alguns irresponsáveis, outros violentos, muitos que simplesmente desapareciam quando as coisas ficavam sérias. Patrícia passou anos orando para que sua filha encontrasse alguém que a valorizasse e a tratasse com respeito. Foi em março de 2023 que Amanda chegou em casa radiante, falando sobre um homem maravilhoso que havia conhecido no hospital. Ele se chamava Diego, tinha 35 anos, trabalhava como representante comercial de equipamentos médicos, e segundo Amanda, era tudo o que ela sempre sonhou em um companheiro. Educado, atencioso, estável financeiramente, e mais importante ainda para Patrícia, respeitoso com a família dela. Quando Diego apareceu pela primeira vez para jantar, Patrícia ficou impressionada. Ele trouxe flores para ela e vinho para acompanhar a refeição, elogiou a comida com sinceridade, e mostrou interesse genuíno pela história da família. Era carinhoso com Amanda sem ser excessivo, falava sobre planos futuros de forma madura, e até ajudou a lavar os pratos depois do jantar. Patrícia se lembrou de pensar que finalmente suas orações haviam sido atendidas. Nos meses seguintes, Diego se tornou presença constante na casa. Ele consertou a torneira da cozinha que gotejava há meses, ajudou Patrícia a trocar o chuveiro do banheiro, e sempre se oferecia para fazer compras ou resolver qualquer problema doméstico. Amanda estava visivelmente feliz, mais confiante e radiante do que Patrícia havia visto em anos. O relacionamento parecia saudável em todos os aspectos. Diego também demonstrava interesse na história da família de uma forma que tocou profundamente Patrícia. Ele perguntava sobre o falecido marido dela, sobre como ela havia criado Amanda sozinha, sobre os desafios de ser uma mãe solteira. Parecia genuinamente admirar a força de Patrícia e frequentemente comentava sobre como Amanda havia tido sorte de ter uma mãe tão dedicada. Essas conversas faziam Patrícia se sentir vista e valorizada de uma maneira que não experimentava há muito tempo. Em dezembro de 2023, Diego pediu Amanda em casamento durante uma ceia de Natal íntima na casa de Patrícia. A proposta foi simples mas romântica, com um anel modesto mais bonito, e um discurso emocionado sobre como ele queria construir uma família com Amanda e ter Patrícia como sogra. Amanda chorou de felicidade, Patrícia chorou junto, e mesmo Diego parecia emocionado. Era exatamente o tipo de momento que Patrícia havia sonhado para sua filha. Os preparativos do casamento começaram imediatamente. Diego insistiu em uma cerimônia simples, alegando que preferia investir o dinheiro na lua de mel e na casa nova que estavam planejando comprar. Ele também sugeriu que depois do casamento eles se mudariam para São Paulo,
onde ele havia recebido uma proposta de trabalho excelente que permitiria a Amanda trabalhar em hospitais melhores. Tudo parecia perfeitamente planejado e sensato. Mas o que Patrícia não sabia era que essa mudança para longe não era coincidência, e que o homem que ela havia abraçado como filho carregava um segredo que ameaçaria destruir não apenas sua família, mas sua própria vida. Patrícia cresceu em uma família simples no interior de Mato Grosso do Sul, filha de um pequeno comerciante e uma dona de casa devota que a criou com valores cristãos sólidos e a convicção de que a oração poderia resolver qualquer problema. Desde menina, ela aprendeu que quando as situações ficavam difíceis, era preciso se ajoelhar e conversar com Deus até encontrar uma resposta. Sua mãe costumava dizer que o Senhor sempre falava, mas que às vezes era necessário fazer silêncio no coração para conseguir ouvir. Aos 20 anos, Patrícia se casou com Roberto, um homem 6 anos mais velho que trabalhava como mecânico e compartilhava sua fé. Eles se mudaram para Campo Grande, onde Roberto montou uma pequena oficina que prosperou gradualmente. O casamento foi feliz desde o início, construído sobre respeito mútuo, cumplicidade e alegria genuína que sentiam na companhia um do outro. Roberto era um homem gentil, trabalhador, que tratava Patrícia como uma princesa e sonhava em ter uma família grande com ela. Amanda nasceu após 3 anos de tentativas, e sua chegada completou a felicidade do casal. Roberto se revelou um pai dedicado e amoroso, que chegava em casa sujo de graxa, mas sempre encontrava energia para brincar com a filha, ajudá-la com os deveres escolares, e participar ativamente de sua educação. Patrícia observava o marido com Amanda e sentia que Deus havia abençoado sua família de maneira especial. Eles planejavam ter mais filhos, mas decidiram esperar Amanda crescer um pouco mais. A vida da família seguiu uma rotina tranquila e feliz durante 7 anos. Roberto expandiu a oficina, contratou 2 funcionários, e começou a especializar em carros importados, o que aumentou significativamente sua renda. Patrícia trabalhava a meio período na prefeitura e dedicava o resto do tempo a cuidar da casa e da Amanda. Eles compraram uma casa própria, fizeram algumas viagens em família, e começaram a planejar um segundo filho quando Amanda completasse 10 anos. A tragédia chegou de forma súbita e brutal em uma noite de julho de 2008. Roberto estava fechando a oficina quando 2 homens encapuzados o abordaram exigindo o dinheiro do dia. Ele tentou cooperar, entregou tudo que tinha no caixa e até mesmo sua carteira pessoal, mas um dos assaltantes o esfaqueou mesmo assim, aparentemente sem motivo. Os vizinhos encontraram Roberto já morto cerca de 1 hora depois. O dinheiro não foi levado, nada foi roubado da oficina, e as câmeras de segurança haviam misteriosamente parado de funcionar naquela tarde. A investigação policial não levou a lugar nenhum. Os assassinos nunca foram identificados, não havia testemunhas úteis, e as poucas pistas disponíveis se esgotaram rapidamente. O caso foi arquivado após alguns meses sem solução, deixando Patrícia não apenas devastada pela perda, mas também atormentada por perguntas sem resposta. Por que mataram Roberto se ele havia cooperado? Por que não levaram o dinheiro? Por que as câmeras pararam de funcionar justamente naquele dia? Os primeiros anos após a morte de Roberto foram os mais difíceis da vida de Patrícia. Ela se viu sozinha para criar Amanda, administrar as questões financeiras deixadas pelo marido, e lidar com uma dor que parecia não ter fim. A oficina teve que ser vendida porque ela não entendia do negócio, e mesmo assim o dinheiro mal foi suficiente para quitar as dívidas que Roberto havia contraído para expandir o empreendimento. Patrícia conseguiu um emprego integral na prefeitura, mas o salário era apertado para 2 pessoas. Amanda, que tinha apenas 7 anos quando perdeu o pai, reagiu à tragédia se tornando uma criança mais introspectiva e responsável do que seria natural para sua idade. Ela ajudava a mãe com as tarefas domésticas,
Nunca reclamava da falta de dinheiro para brinquedos ou passeios, e desenvolveu uma maturidade precoce que ao mesmo tempo orgulhava e preocupava Patrícia. A menina frequentemente perguntava quando os policiais iriam prender quem matou seu pai, e Patrícia nunca soube como explicar que talvez isso nunca acontecesse. Durante os anos mais difíceis, foi a fé que sustentou Patrícia. Ela passava horas em oração todas as noites, pedindo força para continuar, sabedoria para criar Amanda sozinha, e justiça para Roberto. Participava ativamente da igreja, encontrou apoio na comunidade religiosa, e gradualmente conseguiu reconstruir uma vida estável para ela e a filha. Patrícia nunca se casou novamente, não por falta de oportunidade, mas porque sentia que seu coração ainda pertencia a Roberto. Amanda cresceu para ser uma jovem responsável e determinada. Ela escolheu enfermagem por influência da própria experiência com perda, querendo ajudar outras pessoas em momentos de dor e vulnerabilidade. Trabalhou durante a faculdade para ajudar com os gastos, formou-se com boas notas, e conseguiu emprego imediatamente no hospital municipal. Patrícia se orgulhava imensamente da filha, mas sempre se preocupou com os relacionamentos amorosos problemáticos que Amanda tendia a escolher. Durante todos esses anos, Patrícia manteve viva a memória de Roberto através de fotografias espalhadas pela casa, histórias que contava para Amanda, e orações diárias pedindo que ele intercedesse pela família do céu. Ela também nunca parou de orar pedindo que os assassinos de Roberto fossem punidos, mesmo que já não esperasse mais que isso acontecesse nesta vida. Era uma ferida que cicatrizou, mas nunca realmente sarou completamente. Quando Diego apareceu na vida de Amanda, Patrícia viu nele muitas das qualidades que havia amado em Roberto. A gentileza, a atenção com a família, o jeito respeitoso de tratar as mulheres, a estabilidade emocional e financeira. Parecia que Deus havia finalmente enviado alguém para cuidar de sua filha da maneira que ela merecia. Patrícia chegou a pensar que talvez fosse Roberto intercedendo do céu para que Amanda encontrasse um homem bom. Enquanto Patrícia permanecia ali, no final de 2023, ajudando Amanda a escolher vestidos de noiva e planejando a festa de casamento, ela não fazia ideia de que suas orações dos últimos 15 anos estavam prestes a ser respondidas de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. Em janeiro de 2024, com o casamento marcado para março, Patrícia começou a sentir uma inquietação estranha que não conseguia explicar. Não havia nada objetivamente errado com Diego ou com os preparativos da cerimônia, mas algo em seu espírito parecia estar tentando alertá-la sobre alguma coisa. Eram pequenos detalhes que individualmente não significavam nada, mas que juntos criavam uma sensação incômoda que ela não conseguia ignorar. Diego sempre mudava de assunto quando Patrícia perguntava sobre sua família. Ele dizia que seus pais haviam morrido quando ele era jovem e que não tinha irmãos, mas nunca oferecia detalhes sobre sua infância ou juventude. Quando Amanda sugeriu que eles visitassem a cidade onde Diego havia crescido, ele sempre encontrava uma desculpa para adiar a viagem. Também havia o fato de ele nunca receber ligações de amigos antigos ou falar sobre relacionamentos passados de forma natural. Outra coisa que incomodava Patrícia era a maneira como Diego reagia quando ela mencionava Roberto. Ele ficava visivelmente tenso, mudava rapidamente de assunto, ou arranjava uma desculpa para sair da sala. Patrícia inicialmente pensou que ele se sentia desconfortável por ciúme, o que seria compreensível, mas gradualmente percebeu que a reação dele era mais intensa do que seria normal. Era quase como se o nome Roberto o deixasse genuinamente perturbado. Havia também pequenas inconsistências nas histórias que Diego contava sobre seu trabalho. Ele dizia representar equipamentos médicos, mas às vezes se confundia sobre detalhes técnicos que qualquer pessoa da área deveria saber. Certa vez, Amanda comentou sobre um equipamento específico do hospital, e Diego deu informações completamente erradas sobre seu funcionamento.
Quando Amanda o corrigiu, ele riu dizendo que havia se confundido, mas Patrícia notou que ele ficou claramente irritado. O que mais perturbava Patrícia era a maneira como Diego a observava às vezes. Ela percebia que ele a estudava quando pensava que ninguém estava prestando atenção, como se estivesse tentando descobrir algo sobre ela. Não era o olhar normal de um genro interessado na sogra, mas algo mais calculista e analítico. Quando ela fazia perguntas sobre o passado dele, Diego não apenas respondia evasivamente, mas também fazia perguntas específicas sobre a vida dela e de Amanda antes de ele aparecer. Em fevereiro, a inquietação de Patrícia se intensificou a ponto de começar a afetar seu sono. Ela passou a acordar no meio da noite com uma sensação de urgência, como se precisasse descobrir algo importante mas não soubesse o que. Durante essas madrugadas insones, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava intensamente, pedindo a Deus que revelasse se havia algum problema que ela não estava vendo. Uma noite, particularmente angustiada, Patrícia decidiu fazer algo que não fazia há anos. Passou a noite inteira em oração, pedindo especificamente que Deus lhe mostrasse a verdade sobre Diego. Ela orou por horas, às vezes em voz alta, às vezes em silêncio, alternando entre súplicas desesperadas e momentos de escuta contemplativa. Pediu proteção para Amanda, sabedoria para discernir a situação, e coragem para agir conforme a orientação divina. Se você já passou por momentos onde sentiu que Deus estava tentando alertá-lo sobre alguma situação, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como a oração pode revelar verdades que nossa mente racional não consegue perceber. Voltemos agora para descobrir a resposta sobrenatural que Patrícia recebeu. Na manhã seguinte àquela noite de oração intensa, Patrícia acordou com uma clareza mental que não experimentava há meses. Era como se uma névoa tivesse se dissipado de sua mente, permitindo que ela visse conexões que antes estavam obscuras. Ela se lembrou de detalhes sobre a morte de Roberto que havia esquecido ou ignorado, e pela primeira vez em 15 anos, começou a questionar se realmente tinha sido um assalto aleatório. Patrícia se lembrou de que Roberto havia mencionado, nas semanas antes de morrer, que um representante de equipamentos automotivos havia visitado a oficina várias vezes tentando vender produtos caros. Roberto havia recusado as ofertas repetidamente, dizendo que o vendedor era insistente demais e que algo nele não inspirava confiança. Na época, Patrícia não deu importância ao comentário, mas agora se perguntava se poderia haver uma conexão. Ela também se recordou de que a polícia havia mencionado que Roberto parecia conhecer seus assassinos, porque não havia sinais de luta defensiva. Ele aparentemente havia conversado com eles antes de ser atacado, o que era estranho para um assalto aleatório. Esses detalhes haviam se perdido na névoa da dor dos primeiros meses após a morte, mas agora retornavam à sua memória com uma clareza perturbadora. O momento decisivo veio quando Patrícia estava organizando papéis antigos em busca dos documentos do seguro de vida de Roberto para comprar o presente de casamento de Amanda. No fundo de uma caixa, ela encontrou um cartão de visita amarelado que Roberto havia guardado. O cartão era de um representante comercial de equipamentos automotivos chamado Diego Silva Santos. Patrícia ficou imóvel por vários minutos, olhando fixamente para o cartão. O sobrenome era diferente, mas o nome era o mesmo, e a profissão era suspeitamente similar à que Diego havia alegado. Suas mãos tremeram quando ela percebeu que a data no cartão indicava que ele havia sido impresso poucos meses antes da morte de Roberto. Com o coração batendo descompassadamente, Patrícia correu para o quarto de Amanda e pegou uma foto de Diego da mesa de cabeceira. Ela estudou o rosto dele intensamente, tentando imaginar como seria 15 anos mais jovem, talvez com cabelo diferente ou peso menor. Quanto mais ela observava, mais convencida ficava de que havia algo familiar naqueles olhos, algo que a perturbava desde o primeiro encontro mas que ela não conseguia identificar.
Patrícia passou o resto do dia em um estado de choque controlado, tentando processar a possibilidade impossível que se formava em sua mente. Seria possível que o homem que sua filha estava prestes a se casar fosse o mesmo que havia matado Roberto 15 anos antes? A coincidência parecia absurda demais para ser real, mas ao mesmo tempo, explicaria perfeitamente a inquietação espiritual que ela vinha sentindo. Naquela noite, quando Amanda chegou do trabalho radiante com os últimos preparativos do casamento, Patrícia teve que fazer um esforço sobre-humano para agir normalmente. Ela observou Diego durante o jantar com novos olhos, notando detalhes em sua fisionomia e comportamento que antes haviam passado despercebidos. A maneira como ele evitava falar sobre o passado, sua familiaridade suspeita com a rotina da família, sua insistência em se mudar para longe logo após o casamento. O que Patrícia descobriu nos dias seguintes através de suas investigações discretas confirmaria seus piores temores e a colocaria em uma situação onde uma mãe teria que escolher entre a felicidade aparente de sua filha e a proteção real de sua vida. Nos dias seguintes à descoberta do cartão de visita, Patrícia se viu vivendo uma dupla realidade angustiante. Durante o dia, ela mantinha a fachada de sogra feliz, ajudando Amanda com os últimos detalhes do casamento, sorrindo para Diego durante os jantares familiares, e participando das conversas sobre a mudança para São Paulo. Mas à noite, ela se transformava em uma detetive desesperada, vasculhando cada lembrança, cada detalhe, cada pista que pudesse confirmar ou descartar suas suspeitas terríveis. Patrícia começou a revisar sistematicamente tudo o que sabia sobre a morte de Roberto. Ela encontrou os relatórios policiais antigos que havia guardado, releu os depoimentos das testemunhas, e estudou as fotos da cena do crime que nunca havia conseguido olhar direito na época. Agora, com a mente mais fria e analítica, ela começou a perceber inconsistências que haviam passado despercebidas pelos investigadores ou que ela mesma havia bloqueado devido ao trauma. A principal inconsistência era que Roberto havia sido morto com uma única facada precisa no coração, aplicada por alguém que claramente sabia anatomia. Não eram os ferimentos caóticos típicos de assaltantes nervosos ou desesperados, mas um golpe cirúrgico que causou morte instantânea. Além disso, a posição do corpo sugeria que Roberto estava conversando calmamente com seu assassino quando foi atacado, não em uma situação de confronto ou resistência. Patrícia também se lembrou de que Roberto havia comentado várias vezes, nas semanas antes de morrer, sobre um vendedor jovem que estava sendo insistente demais em suas visitas à oficina. Ele havia dito que o rapaz parecia conhecer muito sobre a rotina da oficina, sobre os horários de movimento, sobre quais dias havia mais dinheiro no caixa. Roberto chegou a comentar que o vendedor fazia muitas perguntas pessoais, sobre a família, sobre onde moravam, sobre os planos futuros. Durante uma das vigílias noturnas de oração e investigação, Patrícia teve uma revelação que a deixou fisicamente nauseada. Ela percebeu que Diego demonstrava conhecimentos sobre a casa e sobre a rotina familiar que eram impossíveis para alguém que as conheceu há menos de um ano. Ele sabia onde ficavam coisas que ela nunca havia mostrado a ele, conhecia detalhes sobre os vizinhos que nunca foram mencionados em sua presença, e uma vez até corrigiu uma informação que Amanda deu sobre a infância dela. Mais perturbador ainda, Patrícia começou a notar que Diego fazia perguntas muito específicas sobre as investigações da morte de Roberto, sempre de forma casual e aparentemente inocente, mas com uma frequência que agora parecia suspeita. Ele queria saber se a polícia havia encontrado alguma pista, se o caso ainda estava em andamento, se ela ainda tinha contato com os investigadores. Na época, ela havia interpretado isso como interesse genuíno pela história da família, mas agora havia uma motivação muito mais sinistra. Patrícia também começou a pesquisar sobre Diego de maneiras que ele não pudesse detectar. Ela pediu para uma amiga que trabalhava no cartório verificar discretamente os registros de nascimento e casamento dele.
Descobriu que não havia Diego Silva Santos nascido na cidade que ele alegava ser natural, e que não havia registros de casamentos ou relacionamentos anteriores em seu nome. Era como se ele tivesse aparecido do nada no sistema há apenas alguns anos. A investigação mais reveladora veio quando Patrícia conseguiu uma cópia do relatório original da perícia da morte de Roberto através de um conhecido que trabalhava na Polícia Civil. Lendo o documento com atenção redobrada, ela descobriu um detalhe que havia sido mencionado apenas de passagem. O assassino havia deixado uma pegada parcial na graxa do chão da oficina, e o tamanho do calçado era 42, relativamente raro para a população masculina local. Numa tarde, quando Diego tirou os sapatos na entrada da casa, como sempre fazia por educação, Patrícia discretamente verificou o número. 42. Seu coração parou por alguns segundos, e ela teve que se apoiar na parede para não desmaiar. A coincidência dos tamanhos, somada a todas as outras evidências circunstanciais, estava construindo um caso que parecia impossível de ignorar. Durante suas orações cada vez mais intensas e desesperadas, Patrícia começou a pedir a Deus não apenas revelação, mas também sabedoria sobre como agir. Se suas suspeitas estivessem corretas, ela estava lidando com um psicopata que havia assassinado seu marido 15 anos antes e agora estava manipulando sua filha para se aproximar da família. Mas como convencer Amanda disso sem provas concretas? Como proteger sua filha sem destruir a felicidade dela baseada apenas em suspeitas? Patrícia também começou a perceber que o plano de mudança para São Paulo talvez não fosse coincidência. Se Diego realmente era o assassino de Roberto, ele provavelmente queria tirar Amanda de Campo Grande para longe de qualquer pessoa que pudesse eventualmente reconhecê-lo ou fazer conexões com o passado. A mudança também dificultaria qualquer investigação futura, caso suas suspeitas algum dia fossem levadas às autoridades. A pressão psicológica de manter segredo enquanto investigava começou a afetar Patrícia fisicamente. Ela perdeu peso, desenvolveu insônia crônica, e passou a ter episódios de ansiedade durante as interações com Diego. Amanda começou a notar que a mãe estava estranha, perguntando se ela estava bem, se havia algum problema com o casamento. Patrícia tinha que inventar desculpas sobre estresse no trabalho ou preocupações financeiras. 2 semanas antes do casamento marcado, Patrícia tomou uma decisão que sabia ser perigosa mas necessária. Ela decidiu confrontar Diego diretamente, sozinha, para observar sua reação quando apresenta-se suas suspeitas. Não era o plano mais seguro, mas ela precisava de uma resposta definitiva antes que sua filha se casasse com um possível assassino. Ela não sabia se Diego confirmaria suas suspeitas através de uma confissão ou de uma reação violenta, mas estava preparada para qualquer uma das possibilidades. Mas Patrícia ainda não estava preparada para descobrir que o homem que matou seu marido havia passado 15 anos planejando meticulosamente sua vingança final contra toda a família. Patrícia escolheu uma tarde de quinta-feira quando Amanda estava trabalhando no plantão noturno do hospital e não voltaria até a manhã seguinte. Ela ligou para Diego dizendo que queria conversar sobre um presente especial de casamento e pediu para ele vir jantar sozinho com ela. Diego aceitou prontamente, como sempre fazia, mantendo a persona do genro atencioso e carinhoso que havia construído ao longo dos meses. Quando Diego chegou, Patrícia havia preparado a mesa com o mesmo capricho de sempre, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto servia a comida. Eles conversaram normalmente durante os primeiros minutos, Diego perguntando sobre o trabalho dela, comentando sobre os preparativos finais do casamento, mantendo o tom casual e afetuoso que sempre caracterizava suas interações. Patrícia estudava cada microexpressão dele, procurando sinais de nervosismo ou culpa. Depois do prato principal, quando Diego estava relaxado e descontraído, Patrícia foi até o quarto e trouxe uma caixa pequena que colocou sobre a mesa.
Ela disse que havia encontrado alguns objetos antigos de Roberto e queria mostrar para Diego, já que ele sempre demonstrava interesse na história da família. Diego concordou educadamente, mas Patrícia percebeu uma rigidez sutil que apareceu em seus ombros. A primeira coisa que Patrícia tirou da caixa foi uma foto de Roberto na oficina, sorrindo ao lado de um carro que havia acabado de consertar. Diego olhou a foto e fez comentários apropriados sobre como Roberto parecia ser um homem bom, como Amanda devia sentir saudade do pai. Sua voz soou perfeitamente natural, mas Patrícia notou que ele evitou olhar diretamente para a imagem por mais do que alguns segundos. Em seguida, Patrícia mostrou alguns documentos da oficina, incluindo notas fiscais e registros de clientes. Diego folheou os papéis com interesse aparente, fazendo perguntas sobre como funcionava o negócio, quantos funcionários Roberto tinha, que tipos de serviços oferecia. Suas perguntas eram inteligentes e pertinentes, mas Patrícia percebeu que ele demonstrava um conhecimento sobre mecânica automotiva que contradizia sua alegada profissão em equipamentos médicos. O momento decisivo chegou quando Patrícia, com as mãos visivelmente tremendo, tirou da caixa o cartão de visita amarelado de Diego Silva Santos. Ela o colocou sobre a mesa, bem na frente dele, e disse simplesmente: Roberto guardou este cartão poucos meses antes de morrer. Você o conhece? A transformação em Diego foi instantânea e aterrorizante. O sorriso gentil desapareceu completamente de seu rosto, substituído por uma expressão fria e calculista que Patrícia nunca havia visto antes. Seus olhos, que sempre pareceram carinhosos, se tornaram duros como pedra. Ele pegou o cartão, estudou-o por alguns segundos, e depois olhou diretamente para Patrícia com uma intensidade que a fez recuar instintivamente na cadeira. Você é mais esperta do que eu pensei, disse Diego, sua voz agora completamente diferente, despida de qualquer calor ou afeto. Eu realmente não esperava que você fizesse essa conexão depois de tanto tempo. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços, e continuou observando Patrícia como um predador avalia uma presa. Quanto tempo você sabe? Patrícia sentiu o sangue gelar em suas veias. A confirmação de suas piores suspeitas deveria ter trazido alívio por finalmente ter certeza, mas ao invés disso trouxe um terror puro ao perceber que estava sozinha na casa com o assassino de seu marido. Ela tentou manter a voz firme quando respondeu: algumas semanas. Você matou Roberto. Diego riu, um som baixo e sem humor que fez Patrícia se arrepiar. Matei sim. E você quer saber por quê? Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Por que Roberto descobriu algo que não deveria ter descoberto sobre o negócio que eu realmente fazia na época? Ele era muito curioso, fazia muitas perguntas, começou a investigar por conta própria. Que negócio? Perguntou Patrícia, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Lavagem de dinheiro através de equipamentos automotivos superfaturados. Roberto não apenas descobriu o esquema, mas começou a fazer anotações, a guardar evidências. Ele ia me entregar para a polícia. Diego falou com uma frieza casual, como se estivesse discutindo o tempo. Eu tentei convencê-lo a ficar quieto, ofereci dinheiro, fiz ameaças veladas. Nada funcionou. Ele era íntegro demais para o próprio bem. Patrícia sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas forçou-se a continuar perguntando: e por que voltou? Por que Amanda? A resposta de Diego foi ainda mais perturbadora do que ela esperava. Por que você e Amanda eram testemunhas em potencial que eu nunca havia eliminado adequadamente? Roberto falava sobre vocês, sobre detalhes do esquema que havia descoberto. Eu sempre soube que um dia teria que lidar com essa ameaça pendente. Ele sorriu, mas era uma expressão completamente desprovida de humanidade.
Amanda foi a solução perfeita. Casar com ela me daria acesso completo à família, à casa, a qualquer evidência que Roberto pudesse ter escondido. E depois, bem, acidentes acontecem. O horror da revelação atingiu Patrícia como um soco no estômago. Diego não apenas havia matado Roberto, mas passou 15 anos planejando matar ela e Amanda também. O relacionamento romântico, o pedido de casamento, os planos de mudança para São Paulo, tudo fazia parte de um plano meticuloso para eliminar as últimas conexões com seu crime. Amanda não sabe de nada, disse Patrícia desesperadamente. Ela era apenas uma criança quando Roberto morreu. Não representa ameaça para você. Talvez não conscientemente, respondeu Diego. Mas Roberto era falante demais. Quem sabe que detalhes ele mencionou para vocês sem perceber? Quem sabe que evidências deixou escondidas nesta casa? Ele gesticulou ao redor da sala. Não posso correr esse risco. É muito mais limpo eliminar todos os laços soltos. Patrícia percebeu que havia subestimado completamente a frieza e metodicidade de Diego. Ele não era apenas um assassino, mas um psicopata que havia passado mais de uma década planejando como apagar completamente os rastros de seu primeiro crime. E agora ela estava sozinha com ele, tendo revelado que sabia a verdade. O que aconteceu depois testaria não apenas a coragem de Patrícia, mas também sua fé na proteção divina que havia implorado através de tantas orações desesperadas. Patrícia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor enquanto processava a frieza absoluta com que Diego descrevia seus planos de assassinato. Ela percebeu que havia cometido um erro terrível ao confrontá-lo sozinha, mas agora era tarde demais para voltar atrás. Diego se levantou da cadeira lentamente, como um predador que finalmente decide atacar sua presa, e Patrícia instintivamente recuou até encostar na parede da cozinha. Você sabe que não posso deixar você sair viva desta conversa, disse Diego, sua voz mantendo o mesmo tom casual e frio. É uma pena, realmente. Eu havia planejado que vocês duas morressem juntas em um acidente de carro alguns meses depois do casamento. Seria muito mais limpo, menos suspeito. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, se aproximando de Patrícia. Agora vou ter que improvisar, e improvisos sempre deixam mais evidências. Patrícia fechou os olhos, e em um momento de desespero absoluto, começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, protege Amanda, protege nossa família, não deixe que este mal prospere. Sua voz tremulava, mas havia uma determinação crescente em suas palavras. Tu viste o que ele fez com Roberto, tu sabes da maldade que há neste homem. Não permitas que ele destrua mais vidas. Diego parou de se aproximar, claramente irritado com a oração. Deus não vai te salvar agora, Patrícia. Onde estava seu Deus quando Roberto morreu implorando pela vida? Ele riu cruelmente. Eu ouvi os últimos momentos dele. Ele gritou seu nome, gritou o nome de Amanda, pediu para eu não machucar vocês. Muito tocante, realmente. Mas enquanto Diego falava, tentando quebrar psicologicamente Patrícia antes de matá-la fisicamente, algo extraordinário estava acontecendo. Amanda havia saído mais cedo do plantão porque uma colega havia chegado para substituí-la, e estava dirigindo para casa naquele exato momento. Mais importante ainda, ela havia decidido fazer uma surpresa para a mãe e para Diego, parando no caminho para comprar um bolo da confeitaria favorita de Patrícia. Amanda estacionou na rua e caminhou silenciosamente até a porta da frente, planejando entrar sem fazer barulho para surpreender o casal. Mas quando colocou a chave na fechadura, ouviu vozes alteradas vindas da cozinha. Inicialmente pensou que fosse uma discussão sobre os preparativos do casamento, mas quando conseguiu distinguir as palavras, ficou paralisada pelo choque. Por favor,
Pelo menos poupe Amanda, suplicava a voz de Patrícia. Ela te ama de verdade. Não tem culpa de nada. Você pode me matar, mas deixe minha filha em paz. Sua filha vai morrer do mesmo jeito, respondeu a voz de Diego, mas num tom que Amanda nunca havia escutado dele usar. Era frio, cruel, completamente desprovido da gentileza que ela conhecia. Talvez eu a mantenha viva por alguns meses depois do casamento, para manter as aparências. Mas eventualmente, ela vai ter que desaparecer também. Amanda sentiu suas pernas quase cederem. Seu cérebro lutava para processar o que estava ouvindo. O homem que ela amava, com quem planejava se casar em 2 semanas, estava ameaçando matar ela e sua mãe. Era impossível, tinha que ser algum tipo de pesadelo, mas as vozes eram inconfundivelmente reais. Silenciosamente, Amanda tirou o celular do bolso e começou a gravar a conversa, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar o aparelho. Ela precisava de evidências do que estava ouvindo, porque sabia que ninguém acreditaria nela se ela simplesmente contasse. Diego havia se tornado parte da família, era querido por todos, parecia ser o genro perfeito. Você matou meu marido por dinheiro, continuou a voz de Patrícia, agora com uma força surpreendente. Destruiu nossa família, me deixou viúva, deixou Amanda órfã. E agora quer terminar o que começou 15 anos atrás. Não foi só por dinheiro, corrigiu Diego. Foi por sobrevivência. Roberto havia se tornado uma ameaça inaceitável para minha operação. Assim como vocês se tornaram agora. Havia o som de passos se movendo pela cozinha. Mas você tem que admitir que meu plano foi genial. 15 anos de preparação, estudando vocês, esperando o momento certo, construindo a identidade perfeita para seduzir Amanda. Amanda quase deixou o telefone cair quando ouviu essa revelação. 15 anos de preparação. Isso significava que todo o relacionamento deles havia sido uma mentira desde o primeiro momento. Diego nunca a amou, nunca sentiu nada genuíno por ela. Ela havia sido apenas uma ferramenta em um plano elaborado de assassinato. Se você já passou por situações onde Deus usou circunstâncias aparentemente casuais para proteger você de perigos que nem sabia que existiam, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como a providência divina trabalha através de detalhes que parecem coincidência. Amanda sabia que precisava agir rapidamente. Sua mãe estava em perigo imediato, e ela era a única pessoa que sabia da verdade. Ela silenciosamente discou 190 no celular, e quando o atendente respondeu, sussurrou, socorro, tem um assassino na minha casa ameaçando minha mãe. Rua das Acácias 247, Campo Grande. Ela manteve a linha aberta para que a polícia pudesse ouvir o que estava acontecendo dentro da casa. Enquanto isso, Patrícia continuava orando em voz alta, pedindo proteção divina, e sua fé aparentemente inabalável estava deixando Diego cada vez mais irritado. Cale a boca com essas orações, ele gritou. Nada do que você disser vai mudar o que vai acontecer agora. Mas Patrícia não parou de orar. Se ia morrer, morreria confiando em Deus e pedindo proteção para sua filha. Senhor, tu conheces o coração deste homem, tu vês a maldade que ele planeja. Protege Amanda, revela a verdade para ela, não deixe que ela se case com este assassino. Foi nesse momento que Diego percebeu que não estavam sozinhos na casa. Ele havia escutado um ruído quase imperceptível vindo da sala da frente, como se alguém estivesse se movendo cuidadosamente para não fazer barulho. Seus instintos de predador, desenvolvidos ao longo de anos de atividades criminosas, imediatamente o alertaram de que havia uma terceira pessoa presente. Amanda percebeu que havia sido descoberta quando viu Diego aparecer na entrada da cozinha olhando diretamente para ela.
O rosto dele registrou surpresa por alguns segundos, depois raiva, e finalmente um cálculo frio sobre como lidar com essa complicação inesperada em seus planos. Bem, disse Diego, seu sorriso retornando, mas agora era uma expressão aterrorizante. Parece que a noiva decidiu chegar mais cedo para a festa. Amanda ficou imóvel na entrada da sala, olhando para o homem que havia amado transformado em um estranho completamente diferente. Diego não fez nenhuma tentativa de esconder sua verdadeira natureza agora que ambas as mulheres conheciam seus planos. Pelo contrário, parecia quase aliviado por não precisar mais manter a máscara de genro carinhoso e namorado apaixonado. "Quanto tempo você está aí ouvindo, querida?", perguntou Diego, se aproximando lentamente de Amanda. "Tempo suficiente para entender que nosso relacionamento não é bem o que você pensava?" Sua voz carregava uma crueldade casual que Amanda nunca havia imaginado que ele pudesse possuir. Amanda tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela estava em choque total, tentando conciliar o homem que a pediu em casamento com o psicopata que estava ameaçando matar sua família. Patrícia, percebendo o estado da filha, gritou: "Amanda, corre! Sai de casa agora! Ele matou seu pai, ele vai matar nós duas!" Mas Diego se moveu rapidamente, bloqueando a saída de Amanda. "Ninguém vai a lugar nenhum", disse ele calmamente. "Na verdade, isso pode até facilitar as coisas. Agora posso resolver tudo de uma vez, hoje mesmo." Ele olhou de Patrícia para Amanda. Uma invasão de domicílio que terminou mal. Duas mulheres indefesas mortas por bandidos. Eu chego amanhã e descubro os corpos. Fico devastado, choro no funeral, e depois some discretamente da cidade. Foi nesse momento que a verdade completa começou a emergir através das palavras de Diego. Ele revelou que havia passado anos estudando a família após matar Roberto, coletando informações sobre suas rotinas, seus relacionamentos, seus medos e vulnerabilidades. Havia criado a identidade de representante de equipamentos médicos especificamente para se aproximar de Amanda quando ela começou a trabalhar no hospital. "Você acha que foi coincidência nos conhecermos naquele dia?", perguntou Diego a Amanda, rindo cruelmente. "Eu sabia exatamente quando você fazia seus intervalos, onde você almoçava, que tipo de homem te atraía. Construí toda uma personalidade baseada no que você procurava em um parceiro." Ele gesticulou para si mesmo. "O Diego que você conhece não existe. Nunca existiu." Amanda finalmente encontrou sua voz, embora fosse apenas um sussurro. "Por quê? Por que fazer isso conosco? Por que vocês eram testemunhas em potencial que precisavam ser eliminadas?", respondeu Diego com frieza científica. "Roberto era muito próximo da família. Ele pode ter mencionado detalhes sobre minha operação sem perceber. Pode ter deixado evidências escondidas nesta casa. Não posso construir uma nova vida sabendo que vocês existem." Patrícia, reunindo coragem que vinha de uma fonte mais profunda que o medo, começou a confrontar Diego com detalhes específicos sobre a morte de Roberto que ela havia descoberto. A facada foi precisa demais para um assalto aleatório. Você sabia anatomia. Roberto te conhecia, por isso não reagiu imediatamente. E você não levou o dinheiro porque nunca foi sobre roubo. Diego pareceu impressionado com a análise de Patrícia. Muito bem deduzido, disse ele, aplaudindo lentamente. Roberto realmente era esperto demais para o próprio bem. Ele havia começado a conectar os pontos sobre minha operação de lavagem de dinheiro. Tinha anotações, registros, evidências que poderiam me destruir. Ele suspirou dramaticamente. Eu realmente tentei dissuadi-lo de forma pacífica primeiro. A revelação mais chocante veio quando Diego admitiu que havia matado outras pessoas ao longo dos anos,
sempre de maneiras que pareciam acidentes ou crimes aleatórios. Roberto não havia sido sua primeira vítima, nem seria a última. Amanda e Patrícia estavam lidando com um serial killer experiente que havia passado décadas aperfeiçoando suas técnicas. Foi nesse momento crítico que a providência divina, pela qual Patrícia havia orado tão intensamente, se manifestou de forma dramática. A polícia, que Amanda havia chamado e que estava ouvindo toda a conversa através do telefone ainda conectado, chegou silenciosamente à casa. Eles haviam cercado o local e estavam se posicionando para uma entrada estratégica. O som de sirene se aproximando fez Diego perceber que seu plano havia desmoronado completamente. Sua expressão mudou de confiança cruel para pânico calculista enquanto ele tentava determinar suas opções. Ele olhou para as janelas, avaliou as rotas de fuga, e depois se voltou para as duas mulheres com uma decisão fria nos olhos. Se eu vou ser pego, disse ele, tirando uma faca da gaveta da cozinha, pelo menos vou terminar o que comecei 15 anos atrás. Mas antes que Diego pudesse se mover em direção a qualquer uma das mulheres, a porta da frente foi arrombada pelos policiais. Vários oficiais entraram simultaneamente, armas em punho, gritando para Diego largar a faca e se jogar no chão. O elemento surpresa funcionou perfeitamente, e Diego foi dominado antes que pudesse machucar alguém. Enquanto Diego era algemado e levado para a viatura policial, ele gritou para Amanda: "Você nunca vai conseguir esquecer que me amou. Que planejou se casar comigo. Que entregou sua virgindade para o assassino de seu pai." Suas palavras eram uma tentativa final de causar dano psicológico, mesmo sendo impedido de causar dano físico. Nos dias que se seguiram à prisão de Diego, a verdade completa sobre seus crimes começou a emergir através da investigação policial. A gravação que Amanda havia feito em seu telefone forneceu evidências incontestáveis de sua confissão. Busca em seus pertences revelou identidades falsas múltiplas, equipamentos para falsificação de documentos, e mais perturbadoramente, arquivos detalhados sobre outras famílias que ele havia estudado ao longo dos anos. A investigação revelou que Diego era parte de uma rede criminosa maior envolvida em lavagem de dinheiro, assassinatos por encomenda e eliminação de testemunhas. Roberto havia descoberto apenas a ponta do iceberg quando começou a fazer perguntas sobre os equipamentos superfaturados. O caso se expandiu para uma operação federal que acabou desmantelando toda a organização. Amanda passou por um período de trauma intenso ao processar que todo seu relacionamento havia sido uma mentira elaborada. Ela precisou de terapia intensiva para lidar não apenas com a traição emocional, mas também com a culpa de ter permitido que o assassino de seu pai se aproximasse tanto da família. Patrícia lembrava constantemente de que ela havia sido vítima, não cúmplice, mas a cura psicológica foi um processo longo e difícil. Patrícia, por sua vez, finalmente encontrou a paz que havia buscado por 15 anos. Saber que o assassino de Roberto havia sido capturado e que ele não poderia machucar mais ninguém trouxe um fechamento que ela nunca pensou que seria possível. Mais importante ainda, ela sentia que suas orações desesperadas por proteção e revelação haviam sido respondidas de maneira milagrosa. A fé de Patrícia foi profundamente fortalecida pela experiência. Ela via claramente como Deus havia usado sua intuição espiritual para alertá-la sobre o perigo, como havia providenciado que Amanda chegasse em casa no momento exato para ouvir a confissão de Diego, e como havia orquestrado a captura dele antes que alguém fosse machucado. Para ela, não havia dúvida de que a intervenção divina havia salvado suas vidas. Amanda, embora traumatizada pela traição, gradualmente começou a ver como havia sido protegida de um destino muito pior. Se tivesse se casado com Diego e se mudado para São Paulo, ela e a mãe provavelmente teriam desaparecido em alguns meses, suas mortes planejadas para parecer acidentes. A descoberta da verdade antes do casamento,
por mais dolorosa que fosse, havia literalmente salvado suas vidas. A relação entre mãe e filha se aprofundou através da provação compartilhada. Amanda desenvolveu uma admiração nova pela coragem e intuição espiritual de sua mãe, enquanto Patrícia se orgulhava da força e resiliência que Amanda demonstrou ao enfrentar uma situação tão traumática. Elas se apoiaram mutuamente durante o longo processo legal e psicológico de recuperação. 2 anos depois da prisão de Diego, tanto Patrícia quanto Amanda haviam reconstruído suas vidas de maneira significativa. Amanda voltou a namorar, desta vez com um colega do hospital que ela conhecia há anos e em quem confiava completamente. Patrícia continuou solteira por escolha, mas estava em paz com sua vida e com a memória de Roberto, sabendo finalmente que sua morte havia sido vingada. O impacto da descoberta e prisão de Diego se estendeu muito além da família de Patrícia e Amanda. A investigação que se seguiu à sua confissão revelou uma rede criminosa que havia operado impunemente por quase 2 décadas, vitimando dezenas de famílias em vários estados. A coragem de Patrícia em confiar em sua intuição espiritual e confrontar suas suspeitas acabou salvando incontáveis vidas futuras. A delegada responsável pelo caso, doutora Fernanda Moraes, ficou impressionada com a metodicidade com que Diego havia planejado seus crimes. Durante os interrogatórios, ele revelou detalhes sobre pelo menos 8 assassinatos ao longo de 15 anos, todos disfarçados como acidentes, assaltos ou desaparecimentos. Cada crime havia sido precedido por meses ou até anos de observação e planejamento, demonstrando um nível de paciência e frieza que raramente era visto mesmo entre criminosos profissionais. O caso se tornou um marco para as autoridades policiais de Mato Grosso do Sul na investigação de crimes aparentemente não relacionados. A análise dos métodos de Diego levou à revisão de dezenas de casos arquivados, resultando na solução de crimes que haviam permanecido sem resposta por anos. Famílias que haviam perdido entes queridos em circunstâncias misteriosas finalmente obtiveram respostas e fechamento. Amanda se tornou involuntariamente um símbolo de sobrevivência para outras mulheres que haviam sido manipuladas por parceiros com intenções criminosas. Embora inicialmente relutante em falar publicamente sobre sua experiência, ela eventualmente começou a participar de palestras em hospitais e universidades sobre sinais de relacionamentos abusivos e manipulação psicológica. Sua história ajudou outras jovens a reconhecerem comportamentos suspeitos em seus próprios relacionamentos. A experiência transformou profundamente a perspectiva de Amanda sobre relacionamentos e confiança. Ela desenvolveu uma intuição aguçada para detectar inconsistências em comportamentos e histórias pessoais, habilidade que se mostrou valiosa não apenas em sua vida pessoal, mas também em seu trabalho como enfermeira. Ela começou a notar sinais de abuso doméstico em pacientes que outros profissionais não percebiam, ajudando várias mulheres a escaparem de situações perigosas. Patrícia se tornou uma figura respeitada em sua comunidade religiosa, frequentemente procurada por pessoas enfrentando situações onde sentiam que Deus estava tentando alertá-las sobre algo, mas não conseguiam discernir o que era. Sua experiência de orar intensamente por revelação e receber uma resposta tão clara e salvadora inspirou muitas pessoas a confiarem mais em sua intuição espiritual. A igreja que Patrícia frequentava organizou um grupo de oração específico para famílias de vítimas de crimes não solucionados, inspirado pela maneira como sua persistência em oração havia levado a justiça para Roberto. O grupo se reunia semanalmente para orar por revelações sobre casos arquivados e para apoiar famílias que ainda buscavam respostas sobre a morte de entes queridos. O impacto psicológico na comunidade local foi significativo. Muitas pessoas em Campo Grande começaram a questionar relacionamentos que haviam aceito sem questionar, prestando mais atenção a inconsistências em histórias pessoais e comportamentos suspeitos. A descoberta de que um serial killer havia operado na cidade por anos,
disfarçado como um cidadão comum e respeitável, fez com que as pessoas se tornassem mais vigilantes e cuidadosas. A história de Patrícia e Amanda inspirou mudanças nos protocolos policiais para investigação de mortes aparentemente acidentais ou casos de assalto sem roubo. A delegacia implementou um sistema de revisão mais rigoroso para casos onde as circunstâncias não se alinhavam perfeitamente com o crime aparente, especificamente procurando por padrões que poderiam indicar a presença de um criminoso profissional. O Dr. Carlos Mendes, psicólogo forense que trabalhou no caso, usou a experiência com Diego para desenvolver um perfil mais preciso de serial killers que operam através de relacionamentos românticos. Sua pesquisa sobre o caso contribuiu para protocolos de investigação que foram adotados por várias delegacias especializadas em crimes seriais no Brasil. Amanda eventualmente se especializou em psicologia hospitalar, usando sua experiência pessoal com manipulação e trauma para ajudar pacientes e famílias lidando com situações similares. Sua habilidade de detectar quando alguém não estava sendo completamente honesto sobre ferimentos ou circunstâncias se tornou uma ferramenta valiosa para identificar casos de violência doméstica disfarçados como acidentes. A recuperação de Amanda também inspirou mudanças nos protocolos de atendimento psicológico para vítimas de relacionamentos fraudulentos. Os terapeutas que trabalharam com ela desenvolveram técnicas específicas para ajudar pessoas que descobrem que relacionamentos íntimos eram completamente falsos, uma forma de trauma que havia sido pouco estudada anteriormente. Patrícia manteve correspondência com várias famílias cujos casos foram solucionados graças à investigação iniciada pela prisão de Diego. Para muitas dessas famílias, ela se tornou uma fonte de esperança e um exemplo de como a persistência e a fé podem eventualmente levar à justiça, mesmo em casos que pareciam impossíveis de resolver. O impacto na comunidade religiosa foi particularmente profundo. A história de como as orações desesperadas de Patrícia foram respondidas de maneira tão dramática e específica fortaleceu a fé de muitas pessoas e encorajou uma abordagem mais ativa à oração intercessória. Várias igrejas na região começaram a organizar vigílias de oração específicas para casos de crimes não solucionados. A experiência também mudou a maneira como Amanda e Patrícia se relacionavam com a memória de Roberto. Por 15 anos, sua morte havia sido uma fonte de dor e perguntas sem resposta. Agora, elas podiam honrar sua memória sabendo que sua integridade e coragem em tentar expor um crime havia eventualmente levado à justiça, mesmo que ela tenha custado sua vida. 5 anos após a prisão de Diego, Patrícia estava organizando o álbum de casamento de Amanda quando encontrou a foto do jantar em que havia confrontado o assassino de Roberto pela primeira vez. Olhando para aquela imagem onde Diego ainda mantinha sua máscara de genro perfeito, Patrícia se maravilhou com a maneira como Deus havia usado sua inquietação espiritual para desmascarar um predador que poderia ter continuado matando por décadas. O legado mais duradouro de sua experiência não foi vingança ou satisfação pessoal, mas a restauração profunda dos relacionamentos familiares que havia sido seu verdadeiro objetivo desde o início. Amanda se casou com Pedro, um enfermeiro que havia conhecido no trabalho e que passou por um processo cuidadoso de aprovação tanto dela quanto de Patrícia. O relacionamento foi construído sobre transparência total, comunicação honesta, e respeito mútuo pelas experiências traumáticas que ambas as mulheres haviam enfrentado. O casamento de Amanda foi uma celebração íntima mais profundamente significativa. Patrícia caminhou com a filha até o altar, cumprindo o papel que Roberto teria desempenhado, e ambas sentiram sua presença espiritual abençoando a união. Pedro não apenas aceitou a história complicada da família, mas admirou a coragem e intuição que haviam salvado suas vidas. Ele se tornou verdadeiramente um filho para Patrícia, não através de manipulação, mas através de amor genuíno e dedicação consistente. Amanda e Pedro tiveram 2 filhos, Roberto e Helena, nomeados em homenagem ao avô que nunca conheceram e à avó que os amara incondicionalmente.
Patrícia se tornou uma avó devotada que encontrou uma nova razão de viver em cuidar dos netos e transmitir para eles as lições de fé, coragem e discernimento que havia aprendido através de sua jornada. A história de Patrícia se espalhou naturalmente através de sua comunidade, não porque ela a promoveu, mas porque outras pessoas que enfrentavam situações similares procuravam sua orientação. Ela se tornou uma mentora informal para mulheres que sentiam que algo estava errado em seus relacionamentos, mas não conseguiam identificar exatamente o que era. Sua casa se tornou um refúgio seguro onde essas mulheres podiam processar suas preocupações e receber apoio espiritual. Patrícia desenvolveu uma reputação particular por sua habilidade de discernir quando alguém estava mentindo ou escondendo algo importante. Essa capacidade, aguçada pela experiência com Diego, a tornou uma conselheira valiosa não apenas para questões românticas, mas para qualquer situação onde a intuição espiritual era necessária para detectar engano ou perigo. Amanda encontrou seu propósito definitivo trabalhando com vítimas de relacionamentos abusivos no hospital. Ela criou um protocolo informal para identificar sinais de manipulação psicológica que outros profissionais frequentemente perdiam. Sua experiência pessoal lhe dava uma credibilidade única com pacientes que haviam sido enganados por parceiros, e muitas mulheres se abriram para ela de maneiras que não conseguiam com outros terapeutas. A relação entre mãe e filha se transformou em uma parceria poderosa dedicada a proteger outras famílias. Elas frequentemente trabalhavam juntas, com Patrícia oferecendo orientação espiritual e Amanda fornecendo perspectiva psicológica, para ajudar pessoas navegando situações relacionais complexas. Sua abordagem combinada provou ser excepcionalmente eficaz. O grupo de oração que se formou em torno da experiência de Patrícia continuou se reunindo semanalmente, mesmo anos depois. O grupo havia se tornado uma rede de apoio para famílias enfrentando crimes não solucionados, relacionamentos suspeitos, ou situações onde sentiam que algo estava errado mas não conseguiam identificar o que era. Várias outras situações perigosas foram descobertas e evitadas através das orações e discernimento coletivo do grupo. Pedro se integrou completamente não apenas à família, mas também ao legado de proteção e discernimento que havia se tornado parte da identidade familiar. Ele desenvolveu sua própria sensibilidade para detectar inconsistências e comportamentos suspeitos, complementando as habilidades naturais de Amanda e Patrícia. Juntos, eles formaram uma unidade familiar excepcionalmente consciente e protetiva. Os filhos de Amanda cresceram ouvindo histórias sobre a coragem e fé da avó, sobre a importância de confiar na intuição quando algo parece errado, e sobre como Deus pode usar circunstâncias aparentemente coincidentes para proteger sua família. Essas lições se tornaram parte fundamental de sua educação, preparando-os para reconhecer e evitar situações perigosas em suas próprias vidas. Patrícia manteve correspondência regular com outras famílias cujos casos foram solucionados através da investigação iniciada pela prisão de Diego. Ela se tornou uma fonte de esperança duradoura para pessoas que haviam perdido entes queridos em circunstâncias misteriosas, demonstrando que a persistência em oração e a coragem de agir conforme orientação espiritual podem eventualmente levar à justiça. A memória de Roberto encontrou uma forma única de honra através da família restaurada e expandida. Seus netos cresceram conhecendo histórias sobre a integridade e coragem do avô, sobre como sua willingness de fazer a coisa certa havia custado sua vida mas eventualmente levado à captura de um serial killer. Ele se tornou um exemplo familiar de princípios morais valendo qualquer sacrifício. O legado mais profundo de sua jornada foi a demonstração de que relacionamentos familiares danificados por trauma podem não apenas ser curados, mas fortalecidos de maneiras que transcendem o que existia antes da tragédia. A família que emergiu da provação era mais unida, mais consciente, e mais dedicada à proteção mútua do que teria sido possível sem a experiência compartilhada. Patrícia frequentemente refletia sobre como Deus havia usado o mal perpetrado por Diego para fortalecer sua família de maneiras inesperadas.
A tentativa dele de destruir os últimos vestígios da família de Roberto havia resultado no oposto, uma família expandida, protegida e dedicada a proteger outros de predadores similares. Histórias como esta nos lembram que mesmo nos relacionamentos mais próximos, a intuição e discernimento espiritual são essenciais para detectar engano e proteger aqueles que amamos. Quando confiamos na orientação divina e temos coragem de agir conforme nossa consciência, podemos descobrir forças e proteção que não sabíamos que possuíamos. Se estas histórias de proteção familiar e restauração de relacionamentos tocam seu coração, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais jornadas de famílias que encontraram cura e força através de provações que pareciam impossíveis de superar. Esta foi mais uma História de Luz.